Meu amigo investidor, minha amiga investidora, eu sei que muitos de vocês estão com dúvidas sobre o Banco Digimais, principalmente aí depois dos últimos acontecimentos, né? O investidor brasileiro, ele não tem vivido aí dias calmos, né? Foi primeiro a falência aí do Banco Master, depois a Will Bank e por fim o Banco Pleno. E tudo indica aí que pode existir outras instituições aí na berlinda, né? No foco do Banco Central aí do Brasil, tá? Então hoje nós vamos falar aí sobre uma instituição bancária que vem assustando alguns investidores, né? Eu recebi muitas mensagens no Instagram, em todas as minhas redes, pedindo para falar aí sobre o caso do Banco Digimais. Para quem não conhece, o Banco Digimais é um banco que pertence aí ao Edir Macedo, dono também da Rede Record, né? E o banco vem levantando aí muitas notícias, muitas suspeitas aí sobre a sua saúde financeira. E olha só, quando nós entramos aqui, por exemplo, na internet, nós vamos pesquisar Banco Digimais, existem muitas notícias atreladas a este banco, tá? Olha só, banco ligado a Edir Macedo entra em briga de 500 milhões de reais após quebra do Banco Master. O calote de quase 500 milhões do Banco Digimais, Banco de Edir Macedo. CDBs para não se investir, Banco Digimais está aqui no meio. Banco Digimais enfrenta reestruturação após tentativas frustradas de venda, rebaixamento de rating e disputa milionária. Então, quando a gente olha aqui, realmente existe uma névoa muito grande, né, em volta do Banco Digimais, o que tem aí assustado investidores, né? Inclusive, quando nós entramos aí no mercado secundário, onde acontece ali a venda de títulos de CDBs e assim por diante, nós encontramos um volume muito grande de títulos do Banco Digimais. Então nós conseguimos entender aqui que os investidores estão com medo, estão vendendo aí os títulos do Banco Digimais. E olha que engraçado, com uma oferta tão grande de investimentos desse banco, nesse cenário, com tantas notícias desfavoráveis, né, a procura por esses títulos é quase zero. Então isso faz aí levantar esse pânico no mercado financeiro relacionado ao Banco Digimais, tá? Vale dizer que muitos desses investidores que estão vendendo agora esse título, muito é realmente por medo do que aconteceu dos eventos passados, com o Banco Master, com a Will Bank e mais recente aí, com o Banco Pleno, tá? Então, tudo indica aí, né, que nós estamos prestes a ver aí uma outra instituição também sofrendo aí o desenrolar, né, a queda de dominós aí relacionados ao Banco Master, tá? E olha que interessante, no mercado secundário é possível a gente encontrar CDBs do Banco Digimais pagando 143% do CDI, 135%. E se a gente olha para os pré-fixados, que são aqueles ativos onde nós travamos a rentabilidade por um período, também é possível encontrar taxas muito atrativas, de 17% ao ano, por exemplo. E aí entra talvez o ensinamento aí muito importante relacionado a isso, tá? Quando a taxa de juros é muito alta, pode ter certeza que também existe um risco alto, tá? E qual é o risco de quando nós falamos em um CDB, uma LCI ou uma LCA? É o risco de crédito, o risco do banco emissor não conseguir honrar o pagamento. Claro que, para os investimentos de CDB, LCI e LCA, existe o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que inclusive já honrou aí, está honrando os pagamentos referente às últimas liquidações aí do Banco Master, Banco Will e Banco Pleno, tá? Mas a questão que fica para o investidor é, será que o FGC vai conseguir honrar todos os pagamentos? Para este momento, para a situação atual, o FGC tem sim recursos suficientes, eu não quero alarmar vocês desnecessariamente. Mas o perigo acontece porque é um recurso finito, é um recurso que tem um fim, né? Imagine o que pode acontecer se quebra vários e várias outras instituições, né? Então o risco é iminente. O FGC pode sim ficar sem recurso caso continue esse desencadeamento aí de instituições financeiras indo à falência.
Eu vou colocar na tela aqui para vocês também, relacionado ao banco Digimais, para que nós possamos aí entender um pouquinho mais. Eu estou aqui no site Banco Data, tá? E nós vamos olhar aqui alguns dados relacionados ao banco Digimais. Então, o banco Digimais, ó, relacionado ao índice de Basileia, ele está atualmente com um índice de Basileia de 16,6, tá? Lembrando que o mínimo aí exigido pelo Banco Central é de 11%. Nas últimas demonstrações aqui, ó, há um prejuízo de 19 milhões, né? Então isso é um resultado negativo que realmente assusta um pouco, né? Mas quando nós olhamos para o patrimônio aqui do banco, da instituição, ela possui um patrimônio aqui de 724 milhões e meio de reais, tá? O ativo total é de 9 bilhões e 100, então é um patrimônio robusto. E não basta apenas aqui a gente olhar para o índice de Basileia, né? Até dando um passo atrás. O que é o índice de Basileia? Olha, o índice de Basileia, ele vai determinar a relação do capital próprio da instituição bancária versus o capital de terceiros, as suas captações, digamos assim, né? A ideia aqui é a gente entender, de certo modo, a saúde financeira dessa instituição. Então, quando nós consideramos aí o índice de Basileia, quanto maior esse índice é, mais robusto, financeiramente falando, a instituição é. Então, no caso do banco Digimais, ele está aí com um índice de Basileia de 16,6, tá? Até aqui um índice ok. Porém, nós não podemos olhar isoladamente para o caso do índice de Basileia. Existem outros indicadores, como, por exemplo, o índice de imobilização do patrimônio dessa instituição, tá? Esse é um indicador contábil que mostra para nós aqui o quanto do patrimônio da instituição, da entidade de uma maneira geral, está aplicado em ativos permanentes e não estão disponíveis para liquidez. Então aqui, o índice máximo tolerado pelo Banco Central para a questão dos bancos é de 50%, tá? Neste momento, nós vemos aqui, ó, um índice de imobilização do patrimônio na casa de 27,9, tá? Então, alguns dados aqui relacionados. Mas, afinal, o que é que está acontecendo aí com o Banco Digimais, tá? Inclusive, aqui é um cenário um pouco diferente do que aconteceu anteriormente aí com o Banco Master. O Banco Digimais é uma disputa aqui, inclusive judicial, envolvendo aí 500 milhões de reais. É um recurso muito grande, né, que pode impactar aqui a saúde financeira dessa instituição. Então nós estamos falando de uma ação judicial que vem apontando aqui que o Banco Digimais utilizou alguns papéis ligados a Fictor, a Reag e ao Banco Master como lastro de um fundo que foi vendido. Só que essa pessoa que comprou agora, ela está querendo reaver o seu recurso, justamente porque foi-lhe passado ali alguns papéis podres, né, do Banco Master, da Reag e da Fictor, o que inviabilizou, de certo modo, aí, essa operação. Então é uma disputa realmente judicial. O Banco Digimais não quer pagar, eles alegam que está tudo certo, que a negociação foi feita antes, só que o credor, né, a pessoa que comprou, ela entrou na justiça buscando aí reaver parte do seu capital. E qual que é a lição que fica aqui para nós como investidores? Olha, aquele investidor que ele está coberto pelo FGC até 250 mil reais na instituição, no Banco Digimais, no meu ponto de vista, ele não tem muito com o que se preocupar. Talvez não seja vantagem agora ele buscar vender ali o seu título no mercado secundário, até porque vai haver um deságio, né? Existe muita oferta dos produtos do Banco Digimais e isso acaba também levando aquele efeito de bola de neve. Muita gente vendendo, aumenta ali a oferta desse produto, então cada vez mais vai reduzindo o número de compradores. E aí vai ficando cada vez mais difícil para o Banco Digimais captar recursos. O que, como consequência, leva a concretizar os rumores que nós estamos vendo. Se um banco, se uma instituição não consegue mais captar recurso, ele vai ter problemas financeiros, né? Vai lhe faltar recurso. Então, esse pânico, digamos assim, ele é muito prejudicial, né?
Claro que eu não estou defendendo aqui o Banco Digimais, não estou dizendo que eles estão certos ou não nessa situação, mas o meu parecer aqui como investidor também é que quem possui até os 250 mil não precisa se preocupar, né, no meu ponto de vista. Até porque agora já é tarde para se preocupar. Ele já comprou esse investimento e se ele pensa agora em vender no mercado secundário, ele vai ter um deságio. Então, eu como investidor, se eu tivesse investido nesses títulos, eu manteria esse investimento, tá? Agora, aquele investidor que ultrapassou o limite do FGC, esse sim corre perigo, tá? E não é porque é o Banco Digimais. Em qualquer instituição bancária, o risco de crédito ele existe. E não existe motivos hoje para você ultrapassar o limite do FGC e correr riscos desnecessários. Então, aquele investidor que ultrapassou o limite do FGC, esse precisa se preocupar. Esse talvez é válido colocar no mercado secundário, buscar um resgate antecipado, né? Mesmo que perdendo aí uma parte do recurso que ele alocou, porque o risco ele existe, né? O risco ele existe. O FGC está aí para honrar com o pagamento até então, né? Tudo indica que o FGC possui o recurso financeiro para tal, mas a questão se complica caso o Banco Digimais venha a ser liquidado junto com outras instituições, tá? Aí o cenário se torna um pouco mais caótico. E olha, não é porque o investidor possui ali um capital robusto que ele não pode, de repente, colocar um investimento no Banco Digimais. Se aquele investidor ele entende os riscos que existem, se está dentro da estratégia dele, se ele está coberto pelo FGC, faz sentido, tá? Mas precisa ficar muito claro que no mercado financeiro não existe almoço grátis. Não existe esse negócio de rentabilidade alta sem riscos, né? Muitas vezes, quanto mais alto é a rentabilidade, maior também é o risco. Primeiro ponto, o investidor ele precisa analisar os riscos do investimento. Quando se trata de renda fixa bancária, é importante ele entender que o risco está no banco emissor e não no banco distribuidor. Tá? O que é o banco distribuidor? Aquela corretora, aquela instituição na qual o investidor realizou a compra dos ativos. Então os ativos aí, inclusive do Banco Digimais, foram distribuídos aí por várias instituições, XP, BTG, Nubank e assim por diante. Nesse caso, o risco não está nessas instituições. O risco está no banco emissor, no caso, o banco aí Digimais. Então o investidor ele precisa olhar o índice de Basileia, como nós vimos aqui, o índice de imobilização do patrimônio dessa instituição, e é fundamental também analisar a qualidade de crédito dos ativos que ele já possui em carteira, né? Isso é fundamental e isso vai ajudar o investidor a reduzir riscos. Então, de uma maneira geral, cada vez mais fica nítido para o pequeno e para o médio investidor a importância de se ter aí uma análise no investimento. E não é só analisar os novos investimentos que o investidor vai fazer. Não, analisar os investimentos atuais que ele realizou anteriormente, que ele possui ainda em carteira, a fim de buscar entender o risco real da sua carteira atual e buscar alternativas para reduzir riscos quando necessário. Então, de uma maneira geral, é isso. Espero ter esclarecido um pouco mais aí sobre essa questão do Banco Digimais. Não quero espalhar o pânico pelo mercado, tá? Longe disso. A ideia é entender o que está acontecendo para que o investidor possa agir de uma maneira racional e consciente, tá? E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal. E olha, comente aqui pra mim, você investe em CDBs do Banco Digimais? Comenta aqui que eu quero ouvir cada um de vocês.